Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Eu disse para o casal aqui, para a irmã Neiva, que o tempo do deserto acabou. Muitos anos enfrentando uma dificuldade, mas ela rompeu com tudo e hoje ela está aqui celebrando gratidão no coração por tudo aquilo que Deus fez e ainda vai fazer. Amém, irmã Neiva? Deus abençoe sua vida. Estamos muito felizes com a sua recuperação e acreditamos que aí dentro tem um coração novo, restaurado e um coração que pulsa por Jesus. Obrigado, querido, pela sua generosidade de trazer essa água aqui. Deus abençoe a sua vida. Quantos estão dispostos a receber a palavra de Deus? Dá um glória a Deus. Queridos, essa série de mensagens impactou a nossa vida. Você que tem participado aí dessa jornada, dessa série chamada Um Novo Amanhecer, Deus ministrou de maneira muito poderosa ao nosso coração, apesar de ter sido uma série curta, rápida, objetiva. Deus ele falou de maneira muito poderosa ao coração de cada um de nós nesse tempo precioso. E hoje nós estamos chegando à última mensagem da série Um Novo Amanhecer. Na primeira mensagem nós fomos despertados por Deus a liberar o nosso potencial. Aprendemos que esse potencial ele é ativado quando a gente experimenta um relacionamento profundo e de intimidade com Deus. Aí o nosso poder ele é liberado, o potencial que existe dentro de nós ele é ampliado cada vez mais. Na segunda mensagem nós fomos desafiados por Deus a assumir o nosso destino. E na terceira mensagem nós fomos desafiados por Deus a romper os nossos limites. E hoje nós seremos desafiados a criar expectativas sobre as promessas de Deus para a nossa vida. Eu não sei como você está com relação às promessas que Deus lhe fez. Talvez você não tenha mais sonhado com relação a elas. Talvez as suas promessas estão esquecidas na sua vida. Deus nessa noite quer trazer uma palavra para lhe ajudar então a criar expectativas sobre tudo aquilo que Ele já disse que iria realizar e fazer na sua vida. Eu quero ler um texto com você que está lá em Josué capítulo 14, a partir do verso 5. Você pode olhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui também na projeção. Nós vamos ler então a palavra de Deus, Josué capítulo 14, a partir do verso 5. A Bíblia diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do quinizeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué
abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Amém? Queridos, é interessante esse episódio da palavra de Deus, porque ele fala de um homem que desde o momento em que ele recebeu a promessa da sua conquista, se passaram 45 anos para ele conquistar aquilo que Deus lhe havia dito. Eu acredito, queridos, que Caleb foi um dos homens que realmente criou expectativas sobre a promessa que Deus havia liberado sobre a vida dele. A história de Caleb é uma história que nos motiva, é uma história que nos inspira a continuar criando expectativas com relação a todas as promessas que Deus ele fez a cada um de nós. É possível que eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que estão terminando o ano de 2017 sem perceber que a promessa que lhe fora feita, essa promessa ainda não tem nenhum sinal de cumprimento na sua vida. Há muitas pessoas, queridos, chegando no final de um ano, sem ver as promessas que Deus lhe fez sendo cumpridas na sua vida. Mas, queridos, isso deve ser um fato que não pode desanimar nenhum de nós. A gente precisa cada dia mais criar expectativas. A gente precisa cada dia da nossa vida acreditar que as promessas que Deus disse que iria realizar na nossa vida, todas elas vão se cumprir, porque foi Deus que falou. Foi Ele que disse que iria fazer. Foi Ele que disse que iria realizar. Então eu pergunto a você aqui nessa noite, quais são as expectativas que você tem com relação às promessas de Deus sobre a sua vida? Eu não posso de maneira nenhuma responder por você. É você que precisa então dar uma resposta, encontrar uma resposta para essa pergunta. Porque a resposta que você der para essa pergunta será aquela que vai definir o seu destino. Será aquela que vai nortear o seu caminho. Será aquela que vai te colocar na direção da tua conquista, na direção do cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Dentre os muitos personagens bíblicos que nos inspiram a viver uma vida de conquista, eu quero nessa noite destacar a vida de um homem que me impressiona. E o seu nome é Caleb. A Bíblia diz, queridos, que Caleb foi um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. E ele, juntamente com Josué, a Bíblia diz que ele contrariou o relatório pessimista dos outros 10 espias que estavam com eles. E em razão da incredulidade de Israel naquele tempo, a Bíblia diz que a promessa da conquista ela foi adiada por mais de 40 anos. Se tem uma coisa, queridos, que atrasa a nossa conquista, se existe uma coisa que atrasa o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, essa coisa se chama incredulidade. Incredulidade é algo perigoso. É algo que a gente tem que lidar com muita seriedade na nossa vida, porque a incredulidade é o motivo, muitas das vezes,
da sua promessa, da sua conquista, daquilo que você deseja ver realizado na sua vida, está se atrasando dia após dia, ano após ano. É possível que esse ano de 2007, a promessa de Deus, ela não foi liberada sobre a sua vida por causa da incredulidade. Você não acreditou como deveria acreditar. Você não descansou como você deveria descansar. Você não criou expectativas como que deveria criar para conquistar aquilo que Deus no mundo espiritual, Ele já liberou sobre a sua vida. A incredulidade, queridos, muitas das vezes atrasa a promessa de Deus para nós. E por causa da incredulidade, a Bíblia diz que aquela geração incrédula, ela morreu no deserto, mas Josué e Caleb, eles permaneceram vivos e lutaram bravamente até que Canaã finalmente passou a fazer parte do território de Israel. Então, de acordo com o texto de Josué, capítulo 14, versos de 6 a 15, o que você precisa fazer para criar expectativas sobre a promessa que Deus lhe fez? O que você precisa fazer? Como você deve criar essa expectativa? Quais são os passos que você vai dar que lhe ajudarão a criar expectativas mediante aquela promessa que Deus fez para você? E você sabe exatamente sobre o que eu estou falando, porque o Espírito Santo, ele está ministrando, o Espírito Santo está trazendo à sua memória aquilo que talvez há muitos anos atrás da sua vida ele lhe disse. Então, queridos, olhando aqui para a história de Caleb, eu aprendo algumas lições. E a sua promessa chegou, profeta. Você está entrando na sua promessa. Você criou expectativas. É por isso que você recebeu. Deus te abençoou. Deus preparou um tempo lindo para você e para a sua família. Então, queridos, eu aprendo aqui que para criar expectativas sobre a promessa que o Senhor lhe fez, primeiro, ative sua fé naquilo que lhe fora dito por Deus. A primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto é a ativação da fé de um homem que é um exemplo de fé. A Bíblia diz aqui que naquele dia Moisés, ele narrando aqui no texto bíblico, disse: me fez a seguinte promessa, Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus, por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que vocês pisarem. Naquele momento, queridos, que Caleb recebe essa palavra pela boca do profeta de Deus, a fé de Caleb começa a ser ativada. A fé de Caleb começa a trabalhar no seu interior, e a gente percebe, queridos, claramente que no coração de Caleb não havia espaço para incredulidade. Ele ativou a sua fé naquilo que lhe fora dito pela boca do profeta. Ele guardou a promessa feita por Deus através de Moisés. E a Bíblia diz para nós que ele não duvidou, mesmo em meio a tanta incredulidade do povo da sua época. Caleb, queridos, abraçou aquela palavra que foi liberada sobre a vida dele e começou a alimentar aquela palavra com um coração cheio de expectativa e cheio de esperança. Uma vez que o Senhor lhe fez promessas, a Bíblia diz que ele creu e não abriu mão delas. E por 45 anos, ele insistiu em crer, e foi pela sua perseverança e fé que Deus o abençoou de maneira tremenda. Caleb plantou a semente da promessa divina no seu coração, e
todos os dias ele relembrava o que Deus havia dito para ele. Caleb, com a sua fé ativada na promessa, naquilo que lhe fora dito, Caleb não abriu mão, ele creu, ele viveu 45 anos esperando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, esperando com perseverança, esperando com fé e acreditando que em algum momento da sua história de vida a sua bênção iria chegar. A gente desiste, querido, por muito menos. Muitas das vezes na nossa vida, a nossa bênção não atrasa 45 anos. Às vezes atrasa um ano, alguns meses e alguns dias. E muitas das vezes a gente deixa de acreditar que foi Deus de verdade que disse que iria fazer na nossa vida. A culpa pelo atraso da promessa nunca é de Deus, sempre é de nós. Sempre é minha, sempre é sua. Ela tem um tempo certo para chegar na nossa vida, que é o tempo de Deus, mas por causa da nossa falta de fé, muitas das vezes por causa da nossa incredulidade, a gente não toma posse daquilo que Deus disse que iria fazer na nossa vida. A palavra de Deus é decreto, porque quando Ele diz, quando Ele fala que vai fazer, Ele cumpre, porque Ele não é homem que pode mentir. Então você precisa criar expectativas sobre a promessa que já foi liberada há muitos anos sobre a sua vida. Veja a promessa que Deus fez a Caleb. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Gente que vive na desobediência não vê cumprimento nenhum de promessa na sua vida. Talvez é a falta de obediência sua que tem impedido da bênção chegar para você. Então cuidado com a maneira e o estilo que você tem vivido a sua vida. Talvez você esteja impedindo de Deus fazer aquilo que Ele prometeu no passado por causa de uma vida de desobediência. O desobediente não alcança as promessas de Deus. Continua o texto: ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, olha só, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Caleb tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. O que ele fez com a promessa que tinha? Ele ativou a fé dele. Ele acreditou, ele alimentou. Ele passou 45 anos de muita luta, mas ele nunca perdeu a esperança que aquilo que Deus disse que ia entregar na mão dele iria um dia acontecer. A minha pergunta é: o que você tem feito com as promessas que Deus lhe deu? Você tem se esquecido delas? Você tem duvidado delas? Ou você as tem alimentado dia após dia, crendo que Deus as cumprirá no tempo certo? Como você vê a sua promessa? Como uma utopia ou como algo que vai acontecer? Entenda, queridos, que toda promessa de Deus sobre a nossa vida é uma semente. Deus plantou uma semente no coração de Caleb, e aquela semente começou a ser regada com fé, com oração, com perseverança. E aquela semente começou a crescer, e ele começou então a enxergar tudo aquilo que Deus estava realizando na vida dele.
E se as promessas de Deus são semelhantes a uma semente, nunca se esqueça que as promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Ela pode ter sido plantada na sua vida há muitos anos atrás. Pastor, a minha semente já envelheceu. Você que se engana, porque tudo aquilo que Deus manda sobre a nossa vida, declara sobre a nossa vida, não envelhece. Pelo contrário, se renova a cada manhã, se torna novo a cada manhã. Então a tua promessa, queridos, é uma semente que nunca morre. Ela está viva no seu coração. Ela precisa ser ativada por você com fé. Por isso, aplique fé nas palavras que você ouviu da parte de Deus. Se foi Deus que disse, você pode estar enganado, achando que você ouviu um negócio, não. Mas se foi Deus, meu irmão, que disse, é questão de tempo para acontecer na sua vida. Se não foi, não vai acontecer. Mas se foi, ative a sua fé. Creia. E o milagre vai acontecer na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo que para criar expectativas sobre a promessa que o Senhor lhe fez, não dê ouvido a pessoas pessimistas. Cuidado com gente pessimista. Gente que tem aparência de ser alguém motivador, mas que na verdade não é. É um pessimista que coloca você para trás, coloca você para baixo. A Bíblia diz aqui para nós, exatamente, que Caleb, ele não deu ouvidos às pessoas pessimistas do seu tempo. É possível que você esteja hoje vivendo sem expectativa sobre a sua promessa, porque você tem dado ouvido a pessoas erradas. Afaste-se de gente pessimista. Afaste-se de gente que não acredita naquilo que você crê. Afaste-se de gente que, ao invés de impulsionar você para frente, te puxa para trás, prende você na sua vida. A Bíblia diz que Caleb não deu ouvido às vozes do pessimismo. Ele disse aqui, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Queridos, a gente precisa ter algo na nossa mente. A gente precisa entender que nem todo mundo que anda com a gente crê da mesma forma que a gente crê. E se há um inimigo das nossas conquistas, esse inimigo é o pessimismo. Muitos tentarão nos convencer com seu pessimismo que o caminho da fé não vai nos levar a lugar nenhum. Pastor, porque existem pessoas que agem assim? Porque o pessimista prefere desistir da promessa do que lutar para conquistar ela. E a Bíblia diz para nós que Caleb foi um dos poucos da sua geração que creu quando ninguém mais acreditava. A Bíblia diz para nós que Caleb foi um dos poucos da sua geração que creu na promessa de Deus e esperou com perseverança o seu cumprimento. Sabe por quê? Porque ele não deu ouvido ao pessimismo do povo, ele não se amoldou aos pessimistas, ele não deixou seu coração azedar por causa daqueles que duvidavam do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com os seus sonhos frustrados, porque você ouviu a incredulidade e o pessimismo daqueles que estavam à sua volta, de gente que disse que você não vai conseguir, que não adianta mais tentar, e você está paralisado nesse tempo, você está estacionado na sua vida, você não consegue mais sonhar, porque lhe disseram que você não é capaz de alcançar a promessa de Deus. Você parou porque você ouviu gente pessimista, gente que não acredita como você acreditava, e você passou então a acreditar como eles.
quando a gente passa a acreditar como os pessimistas acreditam, a gente não alcança a promessa de Deus para a nossa vida. Tem muita gente aqui paralisada. Tem muita gente aqui estacionada na vida. Tem muita gente aqui que não sonha mais. Tem muita gente que não está nem acreditando nessa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Por quê? Porque perdeu a expectativa e a motivação, porque ao invés de ouvir a voz certa, ouviu a voz errada. Mas Deus lhe trouxe aqui para renovar a sua expectativa com relação à promessa que Ele te fez. Por isso, não dê ouvido àqueles que duvidam de Deus. Então somente creia, acredite na promessa e aguarde o melhor de Deus que Ele tem para realizar na sua vida. Cada palavra contrária deve ser um motivo a mais para você continuar crendo e acreditando que o seu milagre vai chegar. 45 anos andando, perseguindo a sua promessa. E quantas palavras Caleb não deve ter ouvido? Quantas coisas Caleb não deve ter ouvido de pessoas que, ao invés de dizer, meu filho, continue, vá, puxavam ele para trás. Irmãos, quem é puxado para trás nunca consegue andar para frente. Deus não fez você para retroceder, Deus fez você para avançar. Então, em nome de Jesus, avance hoje. Porque quanto mais você avança, mais perto do cumprimento da promessa que Deus lhe fez, ela vai chegar para a sua vida. Terceira coisa que eu aprendo aqui que para criar expectativas sobre a promessa que o Senhor lhe fez, espere com motivação a concretização do seu sonho. No verso 10 de Josué capítulo 14, a Bíblia diz aqui, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Talvez você me pergunte assim, pastor, qual é o melhor tempo para Deus cumprir as suas promessas na minha vida? Queridos, eu posso dizer para você que o melhor tempo é o dele. O melhor tempo de Deus cumprir a promessa dele para a sua vida é no tempo em que ele de fato determinar. Deus havia feito uma promessa a Caleb, mas Deus não podia fazer com que ele recebesse da noite para o dia. Deus precisou de 45 anos para moldar aquele homem, para receber a promessa que Deus lhe havia feito. Por que isso, pastor? Porque Deus é Senhor do tempo, Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o inventor do tempo e Ele sabe a melhor hora para fazer com que o seu sonho venha se tornar uma realidade na sua vida. Querido, eu não sei quanto tempo vai durar para a tua promessa chegar, eu não sei há quanto tempo você tem lutado para alcançar a sua promessa. A única coisa que eu posso dizer a você e liberar para a tua vida hoje é o seguinte: a tua promessa ela vai chegar, mas chegará no tempo de Deus. Tem muita gente aí forçando a barra para fazer com que a promessa se cumpra rápido na sua vida. Deus não precisa da tua mão, Deus não precisa da tua ajudinha, Deus não precisa de mecanismos humanos para realizar algo divino, maravilhoso e gracioso dele na sua vida. Deus só precisa que você tenha a motivação correta para esperar o tempo
daquela bênção, porque enquanto a sua bênção não chega, Deus te melhora cada dia mais, para que quando ela chegar na sua vida, você tome posse dela com muita satisfação, prazer e alegria. Então pare de dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Talvez você me pergunte: pastor, por que Deus trabalha dessa forma? É simples. Deus trabalha dessa forma porque o mais importante para Deus nem é aonde você vai chegar. O mais importante para Deus não é você alcançar a sua promessa. Alcançar a sua promessa é importante para você. Mas nesse processo todo aqui, o mais importante para Deus não é onde você chega, mas quem você se torna aonde você chega. Para Deus é isso que vai valer a pena. Para Deus é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. É possível que Deus libere para você uma bênção e você não esteja preparado para receber isso aí, e no meio do caminho você se afaste até dele por causa da bênção que ele te deu. Deus, ele prefere que você se apaixone mais pelo abençoador do que a bênção que ele tem para te dar. Então o mais importante para Deus não é aonde você vai chegar, mas quem você será quando chegar lá. Em seu tempo de espera, a Bíblia diz que Caleb se tornou um outro homem. Um homem com uma fé mais fortalecida, um homem com uma perseverança inabalável, um homem com uma paciência testada e aprovada por Deus. A Bíblia diz que Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e com vigor. Caleb, com 85 anos de idade, ele sentia a mesma coisa por dentro e por fora. Sua motivação, apesar da aparente demora na concretização do sonho, era a mesma. Como está a sua motivação com relação às suas promessas? Deus te fez uma promessa lá atrás. E quando a gente recebe uma promessa, a gente fica motivado. Mas o tempo passa, as coisas não acontecem. Parece que nada conspira para a realização daquilo que nos fora dito. E a gente começa a esmorecer, desanimar, desfalecer. Tem gente aqui desanimadíssima. Dá para ver no rosto. Dá para ver no semblante. E isso não é algo externo. É algo interno que está dentro de você. Gente abatida, que está calejada pelo tempo, que já espera muito tempo, algo que Deus lhe diz e nada acontece. Como está a sua motivação diante então desse tempo de espera? Há quanto tempo você está esperando a realização da sua promessa? Como diz o jargão desses dias, independente do tempo da espera, creia na promessa bíblica que Deus deixou revelada na sua palavra, que diz o seguinte: nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir. Todas elas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. De todas, está ali, ó. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez, o seu Deus, lhe deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma dessas promessas falhou. Não importa quanto tempo você tem esperado o cumprimento da sua promessa. Eu quero profetizar esse texto bíblico sobre a sua vida. Nenhuma promessa que Deus lhe fez deixará de se cumprir na sua história de vida. Nenhuma. Todas elas vão se cumprir. Promessas que Deus liberou, todas elas vão se cumprir.
Uma outra aplicação que eu aprendo desse texto, eu aprendo que para criar expectativas sobre a promessa que o Senhor lhe fez, tenha disposição para lutar em todo o tempo. Olha só que fala linda no verso bíblico. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. É interessante, queridos, que Caleb não se deixou intimidar pelos desafios que ele tinha pela frente. Toda pessoa que tem uma palavra liberada por Deus como promessa para a vida dela, vai enfrentar desafios. Vai passar por momentos difíceis. Vai enfrentar dificuldades. A Bíblia diz que o monte que Caleb queria estava cheio de inimigos, mas ele estava disposto a lutar contra aqueles inimigos. Meus amados, muitas das vezes pensamos que a fé que a gente tem nos livra das lutas e nos entrega a bênção de mão beijada, mas na verdade eu aprendo com Caleb que a gente tem que pelejar por aquilo que a gente quer, pois a fé não é um sentimento, a fé é uma ação. Caleb precisou lutar para conquistar a sua promessa. Caleb teve que colocar a tua fé em ação, teve que agir, teve que fazer a parte dele. E queridos, o mais lindo dessa história foi que quem escolheu aquele monte, que tinha gigantes, que tinha os Enaquins, foi Caleb. Tem muita gente não querendo aquilo que você quer, porque aquilo que você quer dá muito trabalho. Aquilo que você quer vai exigir de você esforço. Aquilo que você quer vai exigir de você jejum, vai exigir de você voto, vai exigir de você uma consagração, uma vida de santidade, uma vida de obediência. Então é muito mais fácil escolher o caminho mais simples, menos espinhoso. Mas Caleb não. Caleb olhou para o lugar de maior dificuldade e disse: é aquilo ali que eu quero. E ele partiu em direção e lutou com toda a força para alcançar aquilo que Deus havia prometido a ele. Caleb estava disposto a lutar pelo seu sonho em todo o tempo. A minha pergunta é: você está disposto a lutar pelo sonho? Ou você já entregou os pontos há muito tempo? Você já desistiu? Você já perdeu a expectativa? Você acha que não é mais possível a concretização e a realização do seu sonho? Irmãos, eu tenho promessa há 8 anos que eu estou aqui nessa igreja. Já se passaram 8 anos e eu ainda não vi sinais daquilo que Deus me prometeu. Mas entra ano e sai ano, eu tenho a garantia dele que foi ele que fez. E se ele fez, eu preciso estar disposto a lutar por aquilo que ninguém quer lutar. Esteja disposto lá na PIB de Varginha, pastor Vicente, a lutar por aquilo que ninguém quer lutar. Que por trás de toda essa luta, de todo esse esforço, há uma grande recompensa para você. Há uma grande recompensa para aqueles que estão dispostos a lutar até o fim por aquilo que Deus prometeu. Em último lugar, eu aprendo aqui que para criar expectativas sobre a promessa que o Senhor lhe fez, permaneça fiel ao seu Deus.
tanta gente infiel no nosso meio. Tanta gente infiel sentado nesses bancos aqui nessa noite. É por isso que a promessa não chega. É por isso que a promessa tarda. Mas tem gente fiel aqui, igual Caleb, que está pertinho da bênção de Deus. Tem gente aqui que até dia 31 desse mês vai receber algo que já espera há muito tempo na sua vida. E você sabe que eu estou falando com você. O Espírito Santo confirma no seu coração. Deus vai liberar sobre a sua vida. Deus vai liberar sobre o seu coração. Sabe por quê? Porque até hoje você permaneceu fiel a Ele. O texto bíblico diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Pastor, qual é o segredo de Caleb? Aonde está o segredo deste homem que conquistou a promessa de Deus? Está na sua fidelidade. Caleb, queridos, tomou posse de Hebrom, porque a Bíblia diz aqui por 3 vezes, no verso 8, no verso 9, no verso 14, fez questão de destacar por 3 vezes a fidelidade desse homem. O compromisso que esse homem tinha com Deus. É interessante, queridos, que ele não foi fiel em algumas coisas e infiel em outras. A Bíblia diz que ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Você sabe o que significa essa expressão inteiramente? Significa inteiro, completo, pleno de fidelidade. Não havia vestígio de infidelidade na vida de Caleb. Mas é engraçado, pastor, que tem gente querendo conquistar a bênção, sendo fiel a Deus em umas coisas e sendo completamente infiel em outras. Você não vai receber a sua promessa se você continuar andando em cima do muro. Ou você é infiel e vive o que a infidelidade tem preparado para você, ou você é inteiramente fiel a Deus e experimenta os milagres dele na sua vida. A escolha é sua. Eu e você estamos diante de uma escolha: a escolha de ser fiel ou a escolha de não ser fiel, como Caleb também esteve, e ele decidiu por ser fiel ao Senhor de maneira íntegra. E o resultado da sua integridade, fidelidade a Deus, aquilo que ele tanto almejava, que era a terra de Hebrom, chegou para ele. Deus tem um Hebrom preparado para gente fiel. E essa palavra liberada aqui hoje é só para gente fiel. Para gente infiel, você vai ter que voltar lá atrás, se arrepender, consertar sua vida. Mas aqueles que são fiéis, que estão aqui hoje, a semelhança de Caleb, Deus entregará o seu Hebrom na sua mão. Você viverá o melhor de Deus para você, para a sua vida, para a sua história, para o seu coração. A pergunta é: quais são as áreas de fidelidade que você precisa observar na sua vida? Aonde é que você tem sido infiel? Em que área da sua vida?
Pensa aí. Eu poderia discorrer tantas coisas que possivelmente a gente pode estar sendo infiel para com o nosso Deus, não ter uma vida inteira naquela área. Se o Espírito Santo está apontando para você hoje que existe áreas de infidelidade, chegue em casa hoje, assuma um voto com Deus, diga para Ele: Senhor, eu quero aprender contigo a ser fiel nessa área da minha vida. Quero ser fiel no meu casamento, quero ser fiel nos recursos que o Senhor faz chegar à minha mão, quero ser fiel nos negócios que eu fecho com as pessoas aí fora, quero ser fiel ao Senhor na minha área sexual, eu quero ser fiel em várias áreas da minha vida, para que eu possa experimentar o milagre do Senhor. Deus nos trouxe hoje aqui para a gente criar expectativas sobre a promessa que Ele nos fez. E é interessante, queridos, que essa promessa está ao nosso alcance. Deus já preparou essa promessa para nós. Mas qual será a nossa decisão? A gente vai continuar vivendo aprisionado ao nosso passado, totalmente paralisado no seu presente, ou desejoso de alcançar a promessa que Deus preparou para você? Na verdade, queridos, um novo amanhecer está liberado sobre a vida de cada um de nós. Você precisa liberar o seu potencial, assumir o seu destino, romper os seus limites. Você precisa criar expectativas sobre as promessas do Pai para a sua vida. Para isso a gente precisa ter as características de Caleb na nossa vida. Que a gente seja igual a Caleb. Quando todos deixarem de crer, creiamos. Quando todos desanimarem, alimentemos nosso coração com as promessas. Quando todos se cansarem, a gente vai renovar as nossas forças no Deus que nos capacita a alcançar todas as coisas que Ele preparou para nós. Fica de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Não sei se essa palavra ela fez algum sentido para a sua vida. Eu não sei se em algum momento Deus te encorajou em alguma área. Eu não sei se você tem promessas de Deus para se cumprir ainda na sua vida, mas eu só quero orar por você. Você que deseja orar comigo no final desse culto, deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu quero orar. Em algum momento dessa ministração, a palavra de Deus fez sentido para mim, fez sentido para a minha vida. Eu quero orar por você. A gente vai cantar uma canção. Enquanto a gente canta, se você quiser vir, você pode vir. Vamos adorar o Senhor com essa canção nessa noite.